Boa tarde ou bom dia, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Devido a essa pandemia do coronavírus e tal, a gente não tá tendo aula presencial, mas eu vim aqui gravar um videozinho pra matar saudade de vocês, que eu sei que já tem um tempo que a gente não se vê lá na escola, mas tô torcendo pra que acabe logo tudo isso e a gente possa voltar a ter nossas aulas normais. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre migração e imigração. A gente estudou antes de algumas aulas atrás que o Brasil é o quinto maior país em território do mundo e agora é o sexto maior em pessoas morando. A gente estudou também que as pessoas estão nascendo menos pessoas e por isso a população brasileira está envelhecendo. Porque antigamente as mulheres tinham 10, 15, 20 filhos e hoje em dia geralmente é um ou dois. Porque as mulheres estão também tendo mais tempo para trabalhar, para estudar e aí está acontecendo essa diminuição nos nascimentos. Outro fator importante também é a migração e a imigração. A gente estudou em história, ao vínculo de história. A gente estudou em história que o Brasil foi formado pelos indígenas, que já moravam aqui. Também tiveram os portugueses, que vieram explorar as nossas terras. E para ajudar os portugueses a explorar essas terras, eles trouxeram os africanos, que infelizmente foram escravizados e foram explorados quase 300 anos. Nesse período também vieram outros imigrantes. Imigrantes porque vieram de outros países. Vieram alemães, italianos, japoneses, poloneses, várias outras raças e etnias. E vieram morar no Brasil porque estavam acontecendo guerras nesses países, ou eles tinham uma proposta melhor de vida, ou porque no Brasil falava que eles iam ter lugar para plantar, para criar sua família, iam ter melhores condições de vida do que eles estavam tendo no país deles. Aí o que aconteceu? Além das migrações internacionais, que foram essa população que saiu desses países e vieram para o Brasil, teve também a migração, que foi a população de alguns estados que migraram para outros. Um desses estados é a nossa região, né? Principalmente da Bahia e a região Nordeste, que migrou para a região Sudeste, em busca de melhores empregos e melhor oportunidade de vida. Por quê? Porque aqui no Nordeste teve uma época que teve muita seca, inclusive até hoje tem, mas hoje em dia já tem as políticas públicas, já um pouco da irrigação, que naquela época não era tão comum essa prática de irrigação. E aí, antigamente não tinha todas essas políticas públicas, que ainda são poucas, mas já existem, comparando com antigamente. E aí esses nordestinos se mudaram para a região sudeste para buscar melhores empregos. Nessa época estava tendo a alta do café, de plantações, e eles estavam precisando desse emprego. Também houve essa migração para a região centro-oeste, que foi na época onde Brasília foi construída. Brasília foi construída aí na década de 50, foi a primeira capital realmente planejada para o Brasil, porque teve Salvador, teve o Rio de Janeiro, mas Brasília foi construída de acordo com Juscelino Kubitschek. Ele tinha na Constituição que o presidente tinha que construir a capital do Brasil, e aí ele escolheu a região centro-oeste para poder fazer essa ligação entre todos os outros estados. E aí, para a construção de Brasília, que caso vocês ainda não saibam, a gente ainda não chegou nessa aula, ela foi construída em 3 anos e foi inaugurada no dia de Tiradentes, 21 de abril. Brasília foi construída com a ajuda dos nordestinos, que eram conhecidos lá em Brasília como candangos. E aí os nordestinos trabalhavam em regime de 24 horas, revezamento, né, de 24 horas, para construir essa cidade assim imediatamente. E aí muitos desses migrantes, quando terminaram de construir a cidade, resolveram continuar morando lá. Então esse foi outro fluxo de migração. O primeiro foi para São Paulo, para Rio de Janeiro, por conta do café e da oportunidade de emprego. E esses outros imigrantes foram para Brasília, por conta também da oportunidade de uma vida melhor lá. E com o passar do tempo, esse fluxo de imigração foi diminuindo, e alguns também foram para a região norte, porque lá, como vocês já sabem, é uma região ainda que não estava tão explorada, e tinha a questão do ouro, do diamante, das pedras preciosas, então eles tinham esse interesse de ir lá nessa região também. Então, ficou bem claro, imigrantes são os que vêm de outros países, que imigram aqui para o Brasil. E esses migrantes que a gente está falando agora são da nossa região, principalmente do Nordeste,
que saíram dessa região e foram para a região sudeste e para a região centro-oeste para poder ter uma melhor condição de vida, por conta da seca, da falta de estrutura, da falta de alimentação, de hospitais de qualidade. Eles resolveram migrar para essas regiões para ter uma melhor oportunidade de vida. Obrigada.